Começamos com este ciclo de conversas em torno do design de cadeiras e do design nacional. E primeiramente teremos à conversa Nuno Ladeiro, arquiteto e designer, com uma intervenção muito importante e relevante no panorama do design nacional, com uma série de objetos que acabam por ser incontornáveis na história e iniciava esta conversa neste ciclo que irá englobar outras figuras também elas importantes no panorama nacional. Mais uma vez, muito obrigado pela presença do Nuno e começava por lhe perguntar pelo início, e o início tem a ver com a questão do berço, as nossas origens, as nossas referências, e percebe-se que o Nuno sempre viveu com a áurea do design em torno de si, não só com as questões afetivas familiares, mas também com a empresa do seu pai. Eu gostava que nos pudesse falar um pouco dessa relação com o design que acredito que tenha começado desde muito novo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É muito agradável estar aqui neste espaço, que é um espaço maravilhoso e o espaço indicado para se falar de design, porque a ROC é um bom exemplo de uma empresa que fez uma aposta forte no design, e eu acho que isso é assinalável, que as empresas apostem no design. Esse ambiente que eu vivi foi um pouco assim também, foi um ambiente curiosamente de evolução, porque a loja que foi criada, no fundo, fazia parte da marca que mais tarde veio a ser conhecida como Dimensão, inicialmente até se chamava Dimensão Móveis, curiosamente até era uma loja de mobiliário clássico. Minha mãe teve um papel aí extraordinário na renovação e modernização, e só mais tarde é que o meu pai se juntou. O meu pai é empresário e vinha do setor bancário e se juntou à minha mãe para então dinamizar aquela que foi talvez a primeira empresa em Portugal a fazer a democratização do design, porque o design já existia, vendia-se pontualmente em pequenos espaços comerciais, mas a Dimensão teve o papel importante de ter feito essa comercialização em larga escala. Esse foi o universo onde eu vivi, foi um universo de evolução. Portanto, curiosamente, lembro-me ainda de miúdo, tenho ainda algumas memórias daquilo que foi o princípio da empresa e aquilo que era o mobiliário, até inclusivamente que a minha mãe e o meu pai tinham em casa, e que era um mobiliário clássico, curiosamente, mas foi mudando e a modernidade foi entrando, e na altura, obviamente, eu ficava muito curioso porque coexistiam dentro do espaço da nossa casa esse mobiliário mais moderno e o mobiliário mais clássico. Talvez isso, obviamente, me tenha despertado muito para o tema do design, para a estética e para a importância da estética. Os meus pais viajavam também muito e, portanto, essas viagens foram importantes também no sentido de tomarem conhecimento daquilo que se estava a fazer de mais moderno noutros países, nomeadamente na Itália, mas também nos países nórdicos. E quando regressavam dessas viagens havia sempre uma evolução, uma introdução, uma maior modernidade. E todo esse contexto fez com que eu também despertasse um pouco para o tema do design, mas mais do que isso, o caráter prático do design. Eu acho que esse ponto também é fundamental, porque essa modernidade do design, principalmente aquela que se viveu na transição da década de 70 para 80 e depois da década de 90, ela faz-se não só por objetos que são protagonistas, mas objetos também de caráter prático, de tal maneira que nessa mesma evolução da empresa, digamos assim, o meu pai sempre na sua dinâmica, e é uma pessoa que nunca estava parado, estava sempre numa perspectiva de evolução, dinamização. A determinada altura decidiu até abrir uma outra empresa que se chamou Kit Market, que foi muito importante em Portugal na época, um pouco inspirada na IKEA, não a IKEA de hoje, mas a IKEA de outros tempos, e era uma marca dirigida principalmente para a camada mais jovem, que não tinha capacidade financeira, que tinham normalmente casas pequenas e que precisavam de objetos modernos, mas extremamente práticos. Eu recordo-me
de andar com o meu pai, sempre, porque os meus pais envolviam-nos muito, a mim e à minha irmã, na sua vida profissional e, portanto, nós, sempre que viajávamos digamos, podia ser até para ir fazer ski à Serra Nevada ou outro lugar qualquer, no meio havia sempre uma visita a uma loja nova que abria numa cidade por onde passávamos, se parávamos em Sevilha no caminho, ou se íamos para o outro lado, parávamos em Madrid, ou até se fazíamos viagens de turismo a Itália e outros lugares, elas eram sempre conjugadas com visitas no âmbito do design, vamos assim dizer. E, portanto, essa preocupação de criar um espaço comercial com objetos extremamente práticos fez parte também desse percurso e é normal que me tivesse influenciado o lado prático do objeto, da peça de mobiliário e obviamente que me conduziu mais tarde também para a arquitetura. Não é? Pois, era isso que eu ia aproveitar para lhe perguntar, com esse ambiente tão forte e tão direcionado para o design, como é que depois o Nuno acaba por iniciar a sua formação na arquitetura, que acaba por ter os seus pontos de ligação, naturalmente, a sua correlação com o que é o desenho, o que é o projeto, no fundo só mais tarde fazer uma formação mais académica, um mestrado em design mais tarde. Gostava que conseguimos perceber um bocadinho melhor essa não vou dizer ambiguidade, mas essa questão de alguém que fez um percurso tão forte no ambiente familiar, com essa direção do design, depois, quando tem a oportunidade, acaba por enverdar pela arquitetura em primeiro lugar. É preciso ver que quando eu entrei em arquitetura foi no final da década de 80 e a década de 80 nós sabemos que o design estava a dar os primeiros passos em Portugal. E não há dúvida nenhuma que da parte da sociedade existia uma grande incompreensão relativamente ao que era o design. Aquilo que se fazia, nós não podemos chamar design, mas era design, objetos de autor, na maioria dos casos, era mobiliário desenhado por arquitetos, muitas vezes direcionado para espaços arquitetónicos que eles próprios idealizavam, e portanto não se pode dizer que isso era design. O design, na sua ótica industrial, é realizar qualquer coisa, um objeto, que pode ser produzido a larga escala, comercializado em diferentes continentes, em diferentes países, e isso não acontecia em Portugal. A figura de maior referência seria o Daciano Costa, mas também ele próprio, a maioria do mobiliário que fazia era no contexto da arquitetura de interiores. Nós sabemos que muito poucas peças de mobiliário foram tiradas desse contexto e comercializadas independentemente daquilo que era o seu contexto objetivo e o espaço arquitetónico pensado na sua globalidade. E, portanto, pura e simplesmente aquilo que aconteceu foi que os meus pais me desaconselharam a seguir design, porque design era um bacharelato, nem sequer era licenciatura na altura, e eu algumas dúvidas tivesse. Recordo-me que quando entrei para a arquitetura as pessoas reconheciam-me sempre uma vertente muito gráfica e, portanto, muitas vezes nos contextos dos trabalhos de grupo acabava por ser eu que fazia os cartazes, fazia as apresentações. Portanto, tinha uma preocupação muito da vertente estética da arquitetura e não tanto do projeto em si, não é? Mas as dúvidas que eu tivesse, elas foram completamente dissipadas quando vou à inspeção militar e à minha frente, que estávamos em fila, estavam a perguntar qual era o curso que estávamos a fazer, o que é que estávamos a fazer, e a pessoa que ia à minha frente disse que estava a estudar design no IAD. E, portanto, lá o militar perguntou: oh, chefe, está aqui um militar a dizer uma coisa que eu não sei o que é. Epá, não temos essa denominação na ficha, havia uma ficha para preencher. Pois. Olha, põe pintor. E isto parece que naquele momento é um sinal foi um sinal exatamente de que não seria contexto. O caminho certo, quando eu corri o risco de tirar um curso que depois dificilmente conseguia viabilizá-lo, muito dificilmente conseguiria seguir o meu próprio caminho se o quisesse fazer, não é? Então segui por arquitetura. E depois da arquitetura, naturalmente há aí um processo de amadurecimento e de percepção também dessa conjuntura, o que leva depois, mais tarde, a Itália a consolidar, vá lá, essa formação. Aconteceu isso. Portanto, eu fiz o curso de arquitetura normalmente e fiquei bastante entusiasmado com a arquitetura, mas realmente na altura surgiu uma hipótese, até foi curioso, foi um artigo que eu escrevi para o Instituto da Cultura Italiana sobre o Franco Purini,
e que eles gostaram muito porque aquilo, na altura havia um acordo o meu pai tinha feito da dimensão com o jornal público e havia uma separata que se colocava dentro desse jornal e eu fiz vários artigos, alguns deles até com fotografias do Fernando Guerra, que na altura estava a dar os primeiros passos na fotografia, tinha sido meu colega também na arquitetura e nesse contexto escrevi esse artigo do Franco Purini e eles ficaram muito satisfeitos e chamaram-me lá ao Instituto de Cultura e foi aí que eu conheci um curso que eles estavam a divulgar, que era da Domus Academy, e que depois fui investigar um pouco melhor e percebi que era um curso com muito prestígio, onde estavam os melhores arquitetos, designers italianos, alguns deles já falecidos, mas estamos a falar de nomes importantes, onde agora morreu o Enzo Mari, era um dos que também ministrava aulas, mas muitos outros, o Alessandro Mendini, e então André Branzi, assim ainda é vivo, e eu entusiasmei-me com isso, comentei isso com os meus pais em casa, e então decidimos que era uma boa opção fazer logo imediatamente a seguir ao curso de arquitetura essa especialização em design. E portanto fui logo para a Itália, mal acabei, ganhei uma bolsa de estudos do Instituto de Cultura Italiano e fui fazer então design industrial na Domus Academy como mestrado e isso abriu uma perspectiva completamente diferente daquilo que era a minha ideia do design antes, porque ela, como eu disse, estava muito mais, a minha percepção do design muito mais ligada ao espaço arquitetónico e realmente a Domus Academy parece que, digamos, tirou-me essa ideia da cabeça, mas mais do que isso abriu-me os horizontes e o design era muito mais abrangente e começarmos a pensar os objetos independentemente do espaço para onde eles são inseridos, não é? Mas mais do que isso, aquilo que eu achei curioso na Domus Academy foi o sentido de liberdade que nós não tínhamos na arquitetura e que o design tem. No entanto, numa visita do arquiteto Trofa Real, que tinha sido meu professor no último ano em arquitetura, que ele fez a Itália, que combinou comigo nos encontrarmos, e eu entretanto fomos dar um passeio até a Bolonha, passamos um dia todo em conjunto, a visitar galerias, etc. Ele disse-me que tinha portanto tinha havido um concurso para a Expo 98, onde ele tinha sido selecionado para fazer o plano pormenor 3 e disse-me, eu gostava muito de te ter na equipa quando acabasses o curso. E eu perguntei-lhe, mas eu estou aqui a fazer uma especialização de design, é isso mesmo que eu quero, porque eu acho que o urbanismo, disse-me ele na altura, está muito próximo do design. E deu-me até o exemplo, olha, vê, grande parte dos teus professores, e no caso do André Branzi, concluíram todos o curso em urbanismo, e curiosamente são todos designers. E, portanto, a escala urbana, o design, o mobiliário urbano, é para ser pensado por quem tem conhecimentos ao nível do design, diz isso ele. E realmente aconteceu isso. Quando regressei, acabei a Domus Academy, ele chamou-me ao ateliê e nomeou-me então diretor do plano, tinha acabado de começar a fazer o projeto e pronto, e foi muito interessante porque a problemática do mobiliário urbano, do desenho urbano, eu percebi que está muito próxima porque nós temos que pensar os espaços urbanos não para uma pessoa em específico ou uma coletividade, mas sim para um maior número de pessoas e o mais diversificado, não é? Eu gostava de perceber um pouco melhor, até porque o Nuno acaba por ser uma figura particular face ao ecletismo da formação que foi adquirindo ao longo do seu percurso profissional, até porque vamos lá, essa relação inicial no ambiente familiar com a lógica comercial, não é? da venda do produto, porque é esse também o fim do design. Depois a formação académica a nível da arquitetura que lhe permite dar esse salto no desenho e na representação em outras escalas. E depois, mais tarde, esse outro lado, esse virar de página na formação académica em Itália, de algum modo permitiu-lhe dar, e tal como eu referi, essa percepção eclética do desenho e do projeto, do objeto. Seria interessante nós percebermos a leitura que tem sobre estas diferenças entre não só a questão da escala, mas também a atitude projetual perante o produto que
que tem pela frente, o desafio que tem pela frente a nível do design. Eu acho que essa especificidade é importante. Hoje em dia há uma especialidade, não é? Seguem-se muitas vezes cursos onde as pessoas se especializam em determinados campos e o design depois em si, independentemente da arquitetura, tem depois imensos campos de especificidade, dos transportes, eu sei lá, portanto há uma série de campos diferentes. Aliás, é curioso até olhar muitas vezes para designers que desenham mobiliário e outros que desenham automóveis e ver como é que não só os de design mobiliário não conseguem desenhar bons automóveis e vice-versa, e quando fazem experiências que nós às vezes temos possibilidade de as ver, são coisas horríveis, normalmente não resultam bem. Mas uma coisa é olhar para um mobiliário, uma peça de mobiliário com um sentido aerodinâmico e depois um carro que se calhar tem na sua forma, uma forma estática que não dá essa sensação de movimento, e nós vemos muitas vezes esses exercícios a resultarem mal, como também um artista plástico, muitas vezes quando se mete no campo do design e cria coisas que depois de um ponto de vista da sua funcionalidade e praticidade não são eficazes, não é? Portanto, eu acredito que a especialidade é importante, mas também acredito que a arquitetura deve ser mais abrangente do que aquilo que é. Hoje em dia, na minha opinião, tem-se evoluído muito para uma arquitetura também demasiadamente virada apenas para a construção, e muitas vezes os arquitetos descuram a componente, portanto, do design, ou por vezes, quando a fazem, não a fazem de uma forma correta porque criam muitas vezes peças de mobiliário, até em continuidade com a arquitetura, que na verdade também, depois no seu sentido prático e funcional, pecam muito e não resultam. Eu acho que os arquitetos pioneiros do movimento moderno tiveram uma abordagem muito completa ao espaço arquitetónico. E isso vê-se claramente na maneira como eles pensavam a cidade, pensavam a arquitetura, pensavam depois o mobiliário, e não pensavam o mobiliário, e essa é a particularidade da Bauhaus, apenas como uma continuidade da arquitetura, mas sim como uma arquitetura em si, como é o objeto arquitetónico, mas é um objeto pensado para a escala humana, porque esse princípio é fundamental, não é? Esse princípio da arquitetura que, no fundo, ela existe para receber o homem, e o espaço interior é adaptado ao homem. A verdade é que quando as pessoas entram dentro de uma casa, seja ela qual for, um espaço arquitetónico, muitas vezes quando estabelecem essa relação é quando tocam no puxador da porta, quando entram dentro de um determinado espaço e têm uma determinada peça de mobiliário, têm um sofá, um cadeirão onde elas se sentam, e elas sentem verdadeiramente a dimensão da escala arquitetónica. Se esse espaço estiver vazio, elas não têm essa percepção. Portanto, a arquitetura, ela acaba na peça de mobiliário. Então, eu acho que podem coexistir, realmente, os designers e os especialistas, mas os arquitetos também devem ter esse conhecimento para fazerem obras que estão pensadas para o homem habitar, viver com o conforto e com essa praticidade que hoje nós tanto queremos dentro das nossas casas, portanto procuramos. Então, para mim não existem essas fronteiras. A minha experiência profissional, não é? Mas também o meu entusiasmo, porque fui durante muitos anos professor de História da Arquitetura, depois acabei por ser professor de História do Design, ainda hoje sou, levaram-me a que fizesse vários estudos nesse período da história e nesse contexto específico. Muitas vezes até os meus alunos dizem que eu falo demasiadamente da Bauhaus, parece que sou um saudosista. Não sou um saudosista, eu gosto de perceber exatamente o que é que aconteceu nesse processo e tentar transportá-lo para os dias de hoje, ou talvez até reinterpretá-lo nos dias de hoje. Eu acho que talvez possa existir algum saudosismo quando eu vejo que se perderam algumas características na arquitetura que poderiam ter sido continuadas dessa época em que os arquitetos davam a mesma importância à cidade, ao espaço arquitetónico, mas também ao objeto. Porque quando olhamos para ícones do design, sei lá, como as célebres cadeiras de tubo-de-aço curvado do Marcel Breuer, criadas no contexto da Bauhaus, não é? Elas foram pensadas não em continuidade da arquitetura, elas foram pensadas verdadeiramente como objetos de design industrial. A preocupação era que elas fossem produzidas em série. Portanto, esse contexto que também foi pensado pelo próprio Le Corbusier, não é? De uma arquitetura produzida em série, não é? Depois que a Bauhaus soube transportá-la para o objeto, não é? À escala humana, foi extremamente importante. Esse arranque na história e no desenvolvimento do design é sem dúvida, e a Bauhaus é provavelmente o verdadeiro motor
de transição destes processos do design e a dada altura o Nuno refere um termo que eu acho que é muito interessante e gostava de o agarrar, que era essa questão da reinterpretação e o modo como, e é a leitura que eu faço, na sua obra de design, o modo como é um conceito que está sempre, é recorrente, isto é, o olhar para o passado, para as memórias e cozinhá-las, vá lá, com uma contemporaneidade, com alguma astúcia, diria, no desenho de novos objetos e daria até o salto para a cadeira onde estamos sentados, tanto uma como outra, mas eu começaria por essa e gostava que nos contasse um pouco a história da cadeira Finlândia, que eu acho que já o nome em si nos introduz um pouco daquilo que é essa reinterpretação, desse redesenhar da história num objeto tão interessante como esse. Foi precisamente com a cadeira Finlândia que eu despertei esse sentido da reinterpretação, esse interesse por estudar a história e reinterpretar a história, mas mais do que isso até às vezes não é só reinterpretar, é dar continuidade. Eu gostava muito de ler, portanto, sempre gostei de história, não é? Mesmo antes, no segundo ciclo, já era um dos temas que eu gostava, da história da humanidade, li os livros todos, desde o Antigo Egito até à atualidade, era uma coisa que gostava e, portanto, depois a única coisa que fiz foi direcioná-la mais para o campo da arquitetura e, portanto, continuei a ter esse vício de ler muito e um dia estava com um livro do Álvaro Aalto e li uma frase, portanto era uma citação, onde ele precisamente dizia que a obra arquitetónica nunca está acabada. Quando terminamos uma obra, disse ele, ou quando eu termino uma obra, ela está para ser continuada por alguém que a possa continuar ou reinterpretar. E eu achei muito interessante esta frase, precisamente porque no fundo é alguém extremamente sábio, não é? Que não tem o seu ego, digamos, como algo que determina o seu trabalho, mas sim o seu trabalho, exatamente, é uma linha de continuidade, portanto, não está terminado, ele está para ser continuado. Nós temos aqui um percurso de vida que parece muito longo quando somos jovens, mas depois, à medida que vamos envelhecendo, percebemos que afinal é bastante curto, não é? Portanto, pensar que aquilo que fazemos tem um princípio, meio e fim, eu acho que é errado. Eu acho que podemos fazer o nosso trabalho e a humanidade vai evoluindo precisamente trabalhando em cima daquilo que já está feito. E, portanto, não vale a pena pensarmos que estamos sempre a inventar coisas, não é? E mais à frente, quando alguém olha para algo que nós desenhamos e o reinterpreta, ou o redesenha, ou o adapta, é sinal que há ali qualidade, não é? Que há algo que permaneceu na história e que não... foi melhorado. Que foi melhorado, não é? Foi melhorado, foi pensado. Portanto, e essa melhoria constante, eu acho que está subjacente à frase do Álvaro Aalto, não é? E, precisamente, nessa altura, surgiu da parte da Caligaris, que era uma fábrica que ainda hoje existe, já na altura era uma das principais fábricas italianas, conhecida precisamente por ser a fábrica das cadeiras, não é? E surgiu a oportunidade do Sr. Alessandro Caligaris, que ainda hoje dirige a fábrica, que na altura era mais jovem e muito dinâmico, de me desafiar para criar uma cadeira para a Caligaris. E nisto, o que é que acontece? Nessa altura, porque o meu entusiasmo por Álvaro Aalto era muito grande e porque centrava as minhas leituras, decidi olhar melhor para o trabalho do Álvaro Aalto e nessa perspectiva de poder dar continuidade, porque senti uma grande liberdade, portanto, quase como se ele fosse vivo e me dissesse, continua o meu trabalho porque ele não está terminado e eu não estarei ofendido por isso, não é? Eu gostava muito da cadeira que o Álvaro Aalto criou para o sanatório, que inclusivamente depois foi fabricada pela Artec, da qual ele também foi sócio, que é uma marca que ainda hoje existe, e pensei, à boa maneira surrealista, fazer uma espécie de arte exquisite, não é? Uma cadeira que pudesse ser um misto entre passado e modernidade. E então o contexto que eu arranjei para esta nova cadeira, esta nova reinterpretação da famosa cadeira do Álvaro Aalto foi dizer que a cadeira que foi pensada para um contexto muito específico,
pode ser transportada para o nosso ambiente doméstico e, melhor do que isso, para o ambiente da cozinha, que é o local onde pode haver a maior democratização do design, porque os objetos que nós temos de ter na cozinha, na maioria dos casos, não estas cozinhas modernas que se fazem hoje. A cozinha típica dos anos 70, 80, que é um espaço todo reduzido, portanto, separado da sala, e que é normalmente pensado do ponto de vista apenas funcional. Foi pensar que essa cadeira poderia ser uma cadeira que nós podemos nos sentar, comer uma refeição rápida à cozinha, que muitas vezes é feita numa mesa pequena, porque a cozinha não dá para mais, e de repente nós precisamos de ir buscar qualquer coisa que está no armário mais elevado da cozinha, pomos-nos em cima da cadeira, que é aquilo que fazemos muitas vezes para poder alcançar, não vamos buscar o escadote, etc., ou esse ponto mais elevado, e então uma cadeira que tivesse essa versatilidade, uma cadeira onde eu pudesse pôr os pés, daí eu estou sentado nela, ser em vinil, lavável, porque depois de pôr os pés, muitas vezes, claro, vou sujar a cadeira, então tenho que a limpar, e a costa, que é muito mais alta do que a cadeira original do Álvaro Alto, precisamente porque quando eu chego ao ponto mais elevado eu tenho que me apoiar para não cair na costa da cadeira. E, portanto, estes foram os princípios fundamentais, foi pensar um pouco quase como Almada Negreiros, vira-se de andas de cabeça para o ar e temos uma coisa completamente diferente. Então foi um pouco virar aí também há a cadeira ao contrário. Uma introdução também de novos materiais. Exatamente. Não é? É preciso ver que a cadeira ela é pensada, portanto, ainda no final da década de 90, onde estava ainda muito presente o trabalho do Philip Stark, e a obra do Philip Stark, extremamente enigmática, que era denominava, portanto, praticamente dominava o nosso pensamento. E o Stark tinha feito aquela célebre cadeira que tinha as pernas de trás em metal e as da frente em madeira. Não é? E, portanto, também teve aí alguma influência, porque não foi só o trabalho do Stark, foi o trabalho, no fundo, de muitos outros designers que estavam... O contexto... exatamente, a pensar a mesma coisa. Okay. Daí que essa cadeira mantenha exatamente, esta é a perna original do Álvaro Alto, do desenho do Álvaro Alto, a costa também, mas depois a parte de metal que está na parte de trás já não é, nem muito menos, o trabalho de vinil. Aliás, há uma peripécia muito engraçada que eu acho que vale a pena contar, é que a determinada altura fez-se uma exposição para a apresentação da cadeira e convidamos a Embaixada da Finlândia para ir à exposição. E a embaixadora ficou muito chocada, porque para ela era uma coisa estar a transformar aquilo que era um símbolo, a desconstruir um símbolo do design finlandês. Então olhou com uma cara, portanto, como algo muito negativo, porque achava que aquilo que eu tinha feito era uma coisa horrenda, não é? Estar a mexer num símbolo do design que deveria estar, quanto muito, num pedestal intocável, não é? E, portanto, não gostou. Eu acho muito interessante esta cadeira Finlândia, até porque à data em que ela aparece, nós olhando para outros exemplos do design nacional, facilmente os conseguimos datar. E neste caso em particular, mesmo com a introdução de novos elementos, novos materiais, que eventualmente poderia ocorrer essa datação de contextualização naquele período temporal, não acontece, e passado este tempo todo, hoje seria uma cadeira facilmente num escaparate do IKEA ou de uma outra multinacional de mobiliário, e isso acho relevante, o modo como esta constância do desenho que demonstra, no meu entender, qualidade naquilo que foi desenvolvido, apesar desse risco, não é? Porque esse novo desenho perante um objeto tão estável, tão reconhecidamente iconográfico, não é? Não só para o contexto escandinavo, mas também quase europeu, torna esse ato arriscado muito, muito interessante. Então reportava-me agora para a cadeira onde estou sentado, a nova portuguesa. E pronto, e pedi-lhe aqui um contexto sobre esta cadeira que muitos de nós irão reconhecer em contexto da Expo de 98, e pronto, e perceber um pouco a história deste objeto.
Portanto, a autoria dessa cadeira é minha e da minha irmã, da Helena Ladeiro. Portanto, fizemos o trabalho em conjunto e, na altura, quando fizemos esse trabalho, foi também a propósito de um concurso que houve na Expo 98, do mobiliário, para a Expo 98. Nós ficamos bem classificados, estava o Pedro Silva Dias também e outros autores, o Carrilho da Graça, com o mobiliário que acabou por ficar a nível do mobiliário urbano, e nós criamos essa cadeira precisamente para as esplanadas portuguesas. Na altura, aquilo que a Expo queria era uma cadeira para o exterior e uma cadeira para interior, para os restaurantes, para terem mais qualidade, etc., e que fosse identitária, mas não falou minimamente na cadeira portuguesa. A cadeira portuguesa até inclusivamente das esplanadas, na altura estava em declínio, mas houve um artigo muito interessante que foi publicado nos cadernos de design do Sena da Silva, onde ele alertava para a importância da cadeira a propósito da construção do Centro Cultural de Belém, que foi, na altura, até o próprio Gregotti, o arquiteto italiano que foi autor do edifício, que se entusiasmou com a cadeira porque sentou-se numa esplanada em Lisboa e ficou impressionado com a qualidade a nível de conforto da cadeira, o seu caráter identitário, e disse ao Daciano Costa, que na altura estava a fazer os interiores, que queria ver essa cadeira lá na esplanada, e o Sena da Silva reportou isso, e eu interessei-me pelo tema, e como disse anteriormente, já gostava muito de tudo aquilo que tinha a ver com o período da Bauhaus, não encontrei nada de teórico escrito sobre a cadeira, por isso simplesmente o Sena da Silva fazia o registro, mas nada encontrei, e obviamente olhando para a cadeira portuguesa, que também é em tubo de aço curvado, comecei a tentar perceber a relação que poderia existir com a Bauhaus, e foi aí que comecei a fazer estudos, inicialmente até em conjunto com a minha irmã, estudos sobre de onde é que poderia vir a origem da cadeira, mas a cadeira vinha sempre reportada a um senhor Gonçalo, a um metalúrgico. Eu acho que até era, tudo aquilo que se escrevia sobre a cadeira era redutor, que era resumir o design a um metalúrgico que se calhar analfabeto, mas que não dizia isto propriamente, mas que com poucos conhecimentos, o Gonçalo, e que lá foi torneando o tubo e deu por sorte com aquilo. A cadeira era posta nesse sentido, eu achei sempre, nunca quis acreditar nessa história, muito sinceramente. Primeiro o Sr. Gonçalo, nunca o conheci, se ele foi ou não também um dos que deu impulso à cadeira, não há dúvida nenhuma que foi. Se o fez de uma forma quase casuística, não acredito nisso, acredito que houve sim uma reinterpretação daquilo que foi o trabalho extraordinário feito na Bauhaus em torno do tubo de aço curvado e que acabou por contaminar todo o mundo, e em todo o mundo vamos encontrar peças de mobiliário, algumas delas se calhar feitas localmente e que são também desenvolvimentos do tubo de aço curvado e que teve a sua origem ali na Bauhaus. A cadeira portuguesa provavelmente terá tido também um percurso a esse nível e, portanto, quando eu olhei para aquele artigo do Sena da Silva, eu achei-o extremamente redutor. E, portanto, achei que não poderia ser. E disse para mim mesmo, isto é uma cadeira que, pelo contrário, deve ser enaltecida, deve ser desenvolvida, e pensei, na altura comentei isto até com a minha irmã, que é, porque é que nós andamos sempre a olhar para tudo o que se faz lá fora e não olhamos mais para o que temos cá. E então decidimos propor uma fábrica italiana com a qual nós já estávamos a trabalhar, que era a Icami, já não existe, que era uma fábrica muito evoluída ao nível do trabalho com o alumínio, e portanto decidimos propor-lhes a eles fazerem alumínio, porque quando tentamos em Portugal, na altura contactamos a Arcalo disse-nos logo que era impossível fazer em tubo de alumínio. Aliás, até nos disseram uma coisa que eu achei na altura aberrante, que era, a única hipótese era pôr um tubo de aço dentro do tubo de alumínio. Ora, isso não tinha sentido nenhum. Portanto, para a cadeira parecer em alumínio, mas ser feita em aço, porque na altura a cadeira era não tinha resistência. Pois, a tecnologia que eventualmente sim. Então, fomos os italianos. Quando apresentámos à Expo 98, fizeram-nos essa crítica, queriam impulsionar a indústria nacional e que, portanto, estávamos com uma cadeira que não era feita em Portugal, mas nós dissemos, não era viável em Portugal, não encontrávamos. E, portanto, os italianos fizeram. Então, acabou por se decidir, curiosamente, em contratar a Arcalo para fornecer as cadeiras para as esplanadas,
curiosamente não era uma coisa que estivesse em cima da carteira na altura, portanto convidou-se a Arcal e decidiu então que a nossa cadeira, como era uma cadeira mais erudita, uma cadeira mais refinada, que fosse uma cadeira então para os restaurantes que quisessem dar mais qualidade no interior ou nas suas esplanadas, porque aquela cadeira seria a outra cadeira que estaria em todo o lado. E foi o que veio a acontecer. É aquilo que estamos a falar, a cadeira Gonçalo, ela tem um braço mais comprido, não é? Exatamente. E faz o pé aqui um ângulo inclinado. E é precisamente essa inclinação que cria problemas quando nós fazemos a cadeira toda em alumínio, porque o alumínio é um metal maleável, não é? Dobramos com muita facilidade, e quando estamos na posição reclinados para trás e que inclinamos a cadeira para trás, corre o risco do alumínio dobrar, o tubo de alumínio dobrar, porque não tem resistência suficiente. Daí que a Arcal na altura tivesse sugerido pôr o tubo de aço dentro, que chegou a fazer isso, em algumas cadeiras que lhes pediam em alumínio. Portanto, essa cadeira faz a curva da Arcal, da cadeira monte portuguesa, ou cadeira Gonçalo, e depois segue quase que na perpendicular, não é bem, com uma pequena inclinação para baixo, precisamente porquê? Porque tem uma maior resistência. E isto foi fruto da experiência que a ICAMI tinha a fazer cadeiras de alumínio. Da mesma maneira que temos uma barra à frente, que também faz com que as pernas não se movam da frente, porque na cadeira de metal, de ferro, isso não acontece, porque tem resistência suficiente, mas no alumínio precisa de levar esse travamento. E a superfície... A ICAMI já tinha várias cadeiras feitas com assentos em policarbonato, e aquilo que nós pensamos foi que poderia ser uma evolução de modernidade. Não faria sentido, foi aquilo que eu pensei logo com a minha irmã, foi fazer uma reinterpretação tal como a cadeira é, mas transportá-la para a modernidade, e o plástico, o polipropileno, foi a melhor maneira de o fazer. Foi precisamente nesse sentido, dar uma maior leveza. Na altura eu lembro-me que um fotógrafo, que é o Motinho, que fez a fotografia da cadeira, e ele tirou uma fotografia muitíssimo bem tirada, porque ele criou, até foi a ideia dele, disse, esta cadeira é extraordinária, colocou um foco de luz a incidir diretamente na parte transparente, e a luz projetava, passava como se fosse um diafragma pelo plástico e espalhava-se na parte de baixo. Ele disse até bonito o efeito que cria, não é? Extraordinário esse efeito visual. Então faria todo o sentido criar uma cadeira mais cenográfica, mais requintada, mais refinada. Teria outro preço, obviamente que não o da cadeira portuguesa tradicional, e daí que nós tínhamos tido a ideia de se chamar Nova Portuguesa, porque a ideia era precisamente criar aqui um sentido de evolução. Essa cadeira portuguesa, a cadeira Gonçalo, ela acaba por ter uma presença muito forte no contexto de trabalho do Nuno, até porque, para além desta, temos outros modelos que também foram, no fundo, umas reinterpretações, não é, desse modelo. A Nova Portuguesa 2, é assim, ela é desenhada com umas costas em madeira. No fundo, há uma substituição, neste caso, do policarbonato, da chapa de aço para o policarbonato neste modelo, e depois a introdução da madeira. É teca, pois. Ou teca. E eu gostava qual é o porquê dessa opção de mais tarde... Isso foi assim, eu aqui tenho alguma vaidade em dizer isto. Realmente, eu acho que neste percurso que fiz de design, no que diz respeito à cadeira portuguesa, tenho dois momentos que são chave. Um deles é esse, nesse período onde eu vi que criou uma dinamização em torno da cadeira enorme, que obviamente foi iniciado pelo Senna da Silva e antes até pelo Gregotti, mas que não tinha se calhar tido a abrangência que teve quando nós fizemos essa reinterpretação e divulgamos essa cadeira, e de repente começa a ver a cadeira portuguesa a aparecer nas esplanadas, e eu próprio percebi que tinha tido um contributo enorme nesse impulso pela cadeira portuguesa, de tal maneira que assim continuou e veio substituir a cadeira dita de plástico branco, que era uma cadeira horrível, que muitas pessoas até se sentavam e caíam às vezes para o chão porque não tinha, e que destruiu a imagem completamente das nossas esplanadas, não é? Que o Senna da Silva já tinha assinalado no seu artigo, mas que nós com esta cadeira viemos mostrar precisamente
que a cadeira valia a pena, era uma cadeira bonita, era uma cadeira identitária nossa, e portanto tudo isso auxiliou essa divulgação. Tal modo que hoje todas as esplanadas em Lisboa, quase a maioria... E que curiosamente é já o segundo ciclo. Porquê? Porque neste período de tempo, desde que essa cadeira foi desenhada em 1998, curiosamente, depois a partir de 2003, 2004, 2005, por influência de outros modelos que apareceram, principalmente marcas espanholas, que começaram também a aparecer aqui em alumínio, começaram a substituir outra vez a cadeira portuguesa, porque a cadeira portuguesa normalmente ela é em ferro, enferruja, fica com mau aspecto, muitas esplanadas repintavam-nas, etc., mas começaram a substituir, então começou outra vez a desaparecer, e agora muito recentemente, quando eu voltei a pegar no tema, e quando conheço o responsável pela ADICO, não é? E que me abriu uma nova perspectiva também sobre a cadeira, percebi que afinal ele tinha cadeiras de 1920, ora isto tornava a tese de que o Gonçalo teria sido o primeiro a criar a cadeira impossível, porque a cadeira, e realmente eu vi fotografias de 1920 e tal, a cadeira já existia nessa época. Agora, se foi a ADICO a primeira, se foi um metalúrgico, o Gonçalo não foi de certeza que não era vivo. Pois. Portanto, não era vivo. Pronto, já teria, não trabalhava. Sim. Portanto, seria uma criança, não é? Não trabalhava ainda na arte toda, nem na indústria do mobiliário. E esse já foi um segundo ciclo, como disse, onde eu volto outra vez a fazer uma nova reinterpretação, que já é a terceira, não é? A terceira reinterpretação, e volto outra vez a criar um novo impulso, e agora volta outra vez a haver um boom da cadeira portuguesa, e é extraordinário que tenha aí um papel ativo. Eu acredito que é por Portugal ser um país pequeno, não é? Num país maior, não acho que não teria tido tanta incidência, mas é impressionante porque isto depois criou o efeito bola de neve, ou seja, de repente a cadeira voltou a estar em cima da mesa, ao ponto que o Presidente da Câmara de Lisboa veio obrigar a que as esplanadas estivessem, mas se vir no tempo, vai ver que tudo está encadeado, desde o momento em que eu crio essa exposição, crio essa reinterpretação. Não direi que sou o único, não é? Mas tenho alguma vaidade em dizer que realmente tenho sido impulsionador da cadeira, porque é digamos, uma própria paixão minha, todo este trabalho que tenho feito. A cadeira nova portuguesa foi a primeira, depois criei uma outra que em teca, em ripas de madeira, que é essa, mas que tinha apenas 2 réguas nas costas, sendo que era mais confortável. Porquê? Porque eu tinha um melhor apoio de costas, e portanto essa cadeira tem o desenho da estrutura da cadeira portuguesa, com a inclinação também, não tanta, um pouco menos para se poder comer à mesa, e essa cadeira começamos a vendê-la nas lojas de dimensão e nas lojas kit market, mas muitas cafetarias, restaurantes, diziam sempre que se a cadeira pudesse ser mais parecida com a portuguesa, preferiam, etc. E então fiz a nova portuguesa, que já foi a 3, e essa foi com uma fábrica com a qual nós trabalhamos também, italiana, que era a vice-versa, e que já tinha praticamente a configuração da cadeira portuguesa, com as ripas também em teca, e aí tinha várias ripas, e com, portanto, as medidas exatamente da cadeira portuguesa em alumínio. Na altura houve um reforço da estrutura de alumínio, mas o que é certo é que elas depois foram, ao longo do tempo, tendo problemas que o alumínio tendia a dobrar, não é? E, portanto, a não ter tanta resistência. Agora, muito recentemente, estamos a falar há cerca de 6, 7 anos, em que fiz novamente um redesign da cadeira portuguesa, apresentei também uma marca estrangeira, conheci na altura, portanto, o Miguel, responsável pela ADICO, e percebi que a história era diferente, entusiasmei-me novamente com a temática, fiz várias exposições de norte a sul. Aliás, foi muito interessante, a exposição tornou-se itinerante, onde convidei vários autores, estamos a falar de arquitetos, designers, pintores, alguns até pessoas que nem sequer eram da área dos domínios do design ou da arte, mas que também foram convidadas a intervir na cadeira e a fazer uma intervenção de caráter artístico, não de design, mas que pudesse relevar o papel e a importância da cadeira na sociedade portuguesa. E essas exposições, a primeira foi em Cascais, depois houve outra no Porto, houve outra também no Algarve, foram mostrando nos diferentes locais do país as diferentes opiniões. Os olhares, não é? Os olhares sobre aquele objeto. E onde, curiosamente, essa exposição esteve presente, bateu recordes de visitantes. Porque as pessoas sentiam-se próximas. Isto foi de tal maneira importante que
despertou o olhar e a atenção de uma jornalista do jornal Le Monde, que um dia me telefona a perguntar se me podia fazer uma entrevista para falar sobre o design português e o papel da cadeira no design português, e saiu precisamente no jornal Le Monde essa entrevista que falava sobre a identidade do design português e relevando a cadeira como algo que era identitário da cultura portuguesa. Gostava que me desse aqui um pouco da leitura, como olha para o design nacional. Assim, é importante aqui dizer que houve uma grande alteração desde o início do século, não é? Até à data de hoje. Estamos a falar aqui em cerca de 20 anos, onde houve uma alteração profunda. Porquê? Porque houve no início, principalmente da parte da experimenta design, uma preocupação de pôr o design no léxico português. E aí teve um papel relevante, como teve também igualmente a Dimensão e muitos outros que protagonizaram o design em Portugal. Mas nessa preocupação de dar relevância ao design, na minha opinião, houve algumas coisas que foram também, do ponto de vista crítico, negativas. Porquê? De um ponto de vista positivas, é esta que relevei agora. Negativas porquê? Porque fizeram-se muitas exposições onde se criaram alguns equívocos, porque com a preocupação, julgo eu, de querer mostrar o que era o design, dar importância ao design, deu-se especial relevância ao design de autor e não tanto ao design na sua vertente mais industrial. E, portanto, o que é que acontece? Não se olhou para bons exemplos que já aqui foram referidos, como o Cruz Carvalho, o próprio Daciano da Costa, que tiveram trabalhos feitos no contexto da arquitetura e, portanto, estamos a falar de trabalhos de design de autor, muitas vezes, porque não se pode dizer que era design industrial, mas não se olhou tanto para a sua componente industrial. E o que é que acontece? Verificamos que, nesse período, que poderia ser um período de grande impulso no campo do design, mas na ótica industrial, marcou-se passo, mostrando maioritariamente objetos de autor. E aí o MUD, o Museu de Design, podia ter tido um papel importante também, da mesma maneira que teve uma ação muito positiva na divulgação do design, também relevou muito mais a componente do design de autor, não só nos objetos que apresentava de autores portugueses, como mesmo a nível internacional, criando, muitas vezes, na minha opinião, a ideia errada de que esses objetos que aparecem muitas vezes, que são objetos que foram pensados num contexto muito específico, às vezes até de caráter quase que artístico, que são os objetos de design, mas depois encontrando neles deficiências ao nível da sua praticidade, ao nível da sua viabilidade industrial, etc. Eu recordo-me, por exemplo, de exposições da Experimenta em que vi trabalhos do Marco Sousa Santos, desse período e aquilo que ele faz hoje. Eu julgo que ele hoje, sendo um editor de design do seu próprio trabalho, porque no fundo ele cria e edita, ele foi confrontado com a realidade de ter que criar peças que possam ser industrializadas e de certeza que terá uma opinião completamente diferente daquela que teria quando eu lembro-me de ver alguns objetos que ele criava e outros designers que eram obras de arte, peças de autor, não estavam muito longe daquilo que era o design. Então eu considero que o investimento todo que foi feito nessa altura em que abundou um pouco, digamos, abundaram os financiamentos e que houve pessoas que muito bem souberam tirar partido deles fazendo essas exposições, algumas delas, do ponto de vista artístico, maravilhosas, não criaram esse desenvolvimento no design industrial, não impulsionaram a indústria portuguesa. Aquilo que estamos a ver hoje é completamente diferente, é curioso. Não há esse dinheiro, não há esse financiamento que houve noutros tempos e são os próprios designers que, tal como está a acontecer noutros países, estão a olhar para as redes sociais da mesma maneira que se calhar o Trump também diz que usa o Twitter porque a comunicação social não lhe dá importância então, e ele usa aquilo como meio direto, não é? Direto, e hoje tem um poder enorme e estão a fazer exatamente o mesmo, que é comunicar o seu design diretamente com o consumidor e com a indústria. Porque o industrial não ia ver estas exposições artísticas, ele não percebia, ele olhava para aquilo e dizia era muito bonito, mas industrialmente não era execuível, não era economicamente viável. Exatamente. Então eles estão a ver isso e estão a ter outra ideia completamente diferente. Que vejo o MUD fechado, muito sinceramente, espero e eu acredito
que quando reabrir, que será numa perspectiva completamente diferente, que é saber explicar às pessoas o que é design de autor e o que é verdadeiramente o design industrial. Mostrar algumas peças extraordinárias que se fizeram, como aquele célebre ovo do Pedro Silva Dias e outras coisas que são, até eu próprio também fiz algumas de design de autor e que são peças que podem ser apresentadas como de design de autor, mas numa vertente artística, não é? E depois mostrar as outras, que se calhar muitas vezes são até anónimas, porque muitas vezes sentamos em cadeiras, sentamos em objetos e depois vimos a saber mais tarde que aquilo, afinal de contas, até teve uma pessoa que pensou e que até é português. E que muitas vezes até tem um investimento maior a nível de projeto. Exatamente. E que, no fundo, é esse o design, porque, no fundo, esse é que é o verdadeiro design industrial. Aliás, o design de autor é fundamental, muitas vezes, para ser uma reflexão sobre temáticas que podem ser depois desenvolvidas de um ponto de vista industrial. E isso acontece, e o próprio Mood mostrava peças extraordinárias do Memphis, do grupo Memphis, que fez isso em Itália também, que foi um laboratório de ensaio, mas ninguém vai pensar em poder ter um móvel do grupo Memphis em casa, sendo que é um objeto útil, ou pensar que se calhar vamos nos sentar na cadeira do Rietveld à mesa e vamos estar confortavelmente sentados. O Rietveld, quando desenha a cadeira em S, ele desenha, é um exercício de design de autor. Depois podemos fazer réplicas, não é? Mas daí a dizer, ou a cadeira do Mário Bota, que tem aquele rolo, que uma vez eu ia cortar cabelo a um cabeleireiro, lembro que ele tinha essa cadeira, era impossível estar sentado nessa cadeira. Agora, para estar colocada como um objeto de autor, como digamos, é quase que cadeira manifesto, não é? No fundo está a lançar um novo desafio, um novo olhar sobre o design, mas não é design industrial, estamos a falar de design de autor. Portanto, eu aqui, a mensagem que eu deixo e de esperança é que realmente o Mood, quando reabrir, que possa reabrir verdadeiramente com bons exemplos de design industrial para que industriais, cidadãos comuns visitem, compreendam e tenham aquilo que eu vi, por exemplo, na cadeira portuguesa, nas exposições, reações espontâneas, miúdos, de graúdos, pessoas completamente fora deste âmbito do design e reconhecerem aquela cadeira que, afinal de contas, eles não davam valor nenhum e, afinal, dizem assim, esta cadeira tem muito valor, até a Joana Vasconcelos já fez aqui uma intervenção em cima desta cadeira. Portanto, a cadeira tem então valor, aquela cadeira que nós víamos todos os dias. E, portanto, hoje, claro, porque está enraizada em todo lado, está enraizada, claro, deram obrigatoriamente. Mas quando eu fiz a segunda exposição, já estava completamente abandonada. Essa cadeira já não se via. As que se viam ainda era ali em Alfama, algumas, etc. Voltou outra vez em força, não é? Curioso.